Oi, como você viu no título, esse é mais um vídeo recriando jogos, uma série aqui do canal onde eu recrio jogos específicos e mostro todo o progresso. Só que novamente, como você viu no título, hoje eu resolvi inovar um pouco. Eu sempre recrio jogos para PC e já faz um tempo que eu venho cobiçando a ideia de desenvolver jogos mobile. Por um bom tempo, eu pensei em um jogo que não fosse muito difícil de se fazer. E pra ser sincero, até ontem eu só conseguia pensar no Pou, que é esse joguinho simpático aqui, e que eu acredito que você também conhece. Só que recentemente, um certo game explodiu novamente. Um jogo relativamente simples e que se encaixou perfeitamente com o que eu queria fazer. Hoje, eu vou mostrar como eu recriei My Talking Tom, só que de um jeito bem bizarro. My Talking Tom é basicamente um bichinho virtual, um gatinho para você cuidar, que ficou muito famoso entre 2014 e 2015. Você pode dar banho, alimentar, jogar minigames, mas de todas as funções, a mais icônica é aquela onde você fala algo no microfone e o Tom reproduz com uma voz bem fininha. Sério, era nisso que as crianças piravam na época. Mas Oda, não é esse jogo que tá no hype, é o joguinho do cachorrinho, o Ben. Sim, eu sei disso. Só que entre esses dois eu acho o Tom bem mais legal de se recriar. Ah, oi, você respondeu. Só que entre esses dois eu acho o Tom bem mais legal de se recriar, principalmente do jeito que eu fiz. Como todo vídeo recriando jogos, essa é a parte onde eu explico como se desenvolve um jogo do início. Resumidamente, ou você utiliza de uma linguagem pura de programação para fazer o seu game, ou escolhe uma engine. Existem várias por aí, algumas pagas, outras não, mas é claro que, como de praxe, eu vou usar nesse vídeo a Unity. Para você que não sabe, essa aqui é uma das engines mais conhecidas, e muitos jogos bons foram feitos nela. Cuphead, Rust, Subnautica, Pokémon GO. Dá para fazer muita coisa aqui. E já que ela possui suporte para Android e iOS, eu nem pensei duas vezes. Depois de criar um projeto 3D, eu já comecei a fazer a função principal do game, aquela de reproduzir o que o player diz. Para isso, criei um botão e programei ele para chamar uma função assim que pressionado. Essa função, resumidamente, ativa o microfone do celular da pessoa e grava tudo o que ela disser por 10 segundos ou até que ela pressione o botão novamente. Feito isso, era necessário reproduzir esse áudio, só que com um pitch menor, para que a voz ficasse fininha. Depois de implementado, o resultado foi esse. Pudim é muito bom. Ficou meio rápido, mas eu só precisei ajustar o nível do efeito que ficou tudo certo. Você vai ver daqui a pouco. Com isso funcionando, eu mudei o ícone do botão, posicionei ele no canto inferior da tela e escrevi um pequeno script que adiciona uma aurazinha verde para indicar quando está sendo gravado ou não. Muito simples, e foi nesse momento que eu decidi testar no Android para ver se estava funcionando. Para isso, mudei a plataforma de PC para Android e instalei o plugin Device Simulator. Esse plugin, resumidamente, me dá uma prévia de como o jogo vai ser exibido em diferentes celulares e tablets. Depois de ver que tudo estava funcionando no Android, resolvi iniciar uma das etapas mais demoradas, a construção do cenário. E se você parar para reparar, desde as primeiras versões, tudo é muito simples. A cena principal é apenas um quarto com uma janela, uma TV e uma cadeirinha. Nada de muito complicado. Então, usando a ferramenta ProBuilder, criei um chão relativamente pequeno e apenas duas paredes, formando um mini quarto igual à versão original do Tom. Também adicionei um modelo 3D de uma janela e com a câmera já posicionada, comecei a criar a textura das paredes do quarto. Nelas, eu usei esse icon aqui e até que ficou legal. O chão foi a mesma coisa, com a diferença que eu usei uma textura de ladrilhos da mesma cor, com as paredes devidamente texturizadas. Comecei a adicionar os itens do cenário. Coloquei uma mini TV, uma cadeirinha e, é claro, o item principal, o Tom. Ele tá meio estranho aqui, mas é porque ainda faltava a etapa mais difícil de todas, a animação. Pelo menos pra mim.
Para animar esse bichinho aqui, eu usei um dos programas de animação 3D mais famosos que existem, o Blender. Ele é grátis e dá pra fazer muita coisa legal aqui. Então eu importei o modelo 3D do Tom e comecei a animar uma posição inicial para quando ele ficasse parado dentro do jogo. Depois de fazer isso e importar para Unity, atribuí essa animação ao Tom e tudo funcionou como esperado. Olha só que bonitinho. Agora, era necessário fazer uma animação para quando ele falasse em game, e até que foi simples de se fazer. Apenas movi os bones da boca para cima e para baixo, deixei em loop, importei para Unity e programei essa animação para ser ativada sempre que o Tom reproduzisse alguma gravação do player. E foi aí que eu percebi que o jogo estava encaminhando para algo meio creepy e decidi mudar completamente os meus planos. Agora eu estava criando o My Talking Tom do mal, um tipo de jogo de terror misturado com um bichinho virtual. Parece ideia de jirico, mas confia, ficou interessante. Para deixar o jogo com uma cara de terror, diminuí a iluminação ambiente e adicionei uma fonte de luz bem em cima do Tom. E só isso já mudou muito a apresentação do game. Só que não era o suficiente, então utilizei o plugin Post Process e adicionei alguns efeitos visuais que foram deixando o jogo cada vez mais sinistro. Ambient Occlusion, Bloom, um pouco de granulado e olha, eu não sei você, mas isso aqui é no mínimo desconfortável. Com essas alterações feitas, eu já havia pensado na gameplay em si do jogo. Então, sem enrolar muito, adicionei aquele microfone na tela e criei dois botões, um virado para a direita e o outro para a esquerda. Resumidamente, a função desses botões seria transicionar de uma cena para outra, no caso, para a segunda cena que eu iria criar, na cozinha. Assim como no jogo original, neste aqui o Tom também vai precisar comer. Então, para fazer a cozinha, eu clonei o quarto principal, adicionei uma mesa com um prato em cima, uma geladeira e um daqueles potes bem característicos de pets. E eu fiz isso só para ironizar o fato de que o gato vai comer em um prato. Depois de testar os botões, eu comecei a fazer uma animação do Tom comendo. E ela foi bem simples. Ele apenas pega o que quer que esteja lá, leva à boca e mastiga. Bem resumida, importei a animação para Unity, adicionei ao controller do Tom e... fala vai. Ficou fofinho. Agora que a cozinha já estava pronta, eu precisava fazer a geladeira do jogo. Uma aba para que o player pudesse pegar a comida que o Tom vai comer. Então adicionei um botão de geladeira e comecei a criar no Blender uma cena de prateleira onde estariam os alimentos do Tom. E se você me conhece bem, então já sabe que esses alimentos vão ser... É claro que eles vão ser um pudim. Sim, eu tenho que botar pudim em tudo quanto é vídeo. É um problema que eu tenho. Com a geladeira pronta, agora eu precisava fazer com que o player pudesse pegar esses pudins da geladeira para que então o Tom pudesse comê-los. E a lógica que eu usei foi bem resumida. Criei um botão para cada pudim e programei eles para assim que o player clicasse em um pudim, ele fosse renderizado no prato do Tom. Também escrevi um script para que o Tom comesse esse pudim assim que o jogador tocasse nele. Só que ao fazer isso, eu pensei que seria necessário um requisito para que os players pudessem pegar esses pudins. E foi aí que eu decidi bloquear todos os pudins e ir liberando eles noite após noite que o Tom sobrevivesse na casa. Mas como assim, Yoda? Sobreviver? Calma. Princípio. A marca mais recomendada por dermatologistas. De novo no tablet? Você fez a lição de inglês? I can speak English. Sobreviver? Calma. Calma que daqui a pouco tudo vai fazer sentido. Para incentivar o jogador a dar pudins para o Tom, eu criei um sistema de corações. Basicamente, a cada pudim que o Tom come, ele recebe um coração, podendo ter no máximo 12. Como o Tom vai poder comer apenas um pudim por noite, acabei criando um sistema de horário bem simples, que vai desde as 0 horas até as 7 da manhã, que é quando a noite acaba. Nesse momento, a tela se apaga, então começa a próxima noite. Como são 12 pudins, então é óbvio que o jogo vai durar 12 noites. Cada uma tem no máximo 1 minutinho de duração. E eu nem preciso dizer que se o player chegar ao 12º dia, ele ganha o jogo. Porém, se os corações zerarem, o jogador perde e tem que começar tudo de novo. Ainda faltava algo que tirasse esses corações, um certo
inimigo do Tom. Então, para resolver isso, adicionei um ser secreto que aleatoriamente apaga a luz do quarto, faz algo ruim com o Tom, e quando a luz se acende novamente, o bichinho perde um coração de vida. Esse monstro força o jogador a comer cada pudim o mais rápido possível, pois como ele é aleatório, nunca se sabe quando e quantas vezes ele vai aparecer. Feito isso, o jogo já estava quase pronto, então eu parti para os ajustes finais, que não foi muita coisa. Adicionei efeitos sonoros para quando o monstro ataca, um som ambiente, um para quando troca a noite, outro para quando se come um pudim e também o som da derrota, junto de uma telinha bem simples. Depois de mais alguns ajustes, o resultado foi esse. Então, para testar, eu usei o meu próprio celular. Depois que eu iniciei o game, eu fiz esse primeiro teste. Olá, Tom. Magnífico. A história que começamos a recordar daqui a pouco tem muito a ver com você. Sim, eu adicionei uma espécie de enigma envolvendo essa TVzinha aqui. Mas acredite quando eu digo que não tem resposta alguma, e que isso é só uma distração pro Tom ficar apanhando o tempo todo. Compra pudim, come pudim, compra pudim, come pudim. Jornalista falando coisas aleatórias que não fazem sentido algum com o contexto do jogo. Compra pudim, come pudim, compra pudim, come pudim. Jornalista falando sobre superpopulação na Terra. Come pudim, apanha, apanha, apanha. Sim, esse é o final do jogo. Dá like. Talking Tom Run foi um jogo mobile estilo Endless Runner da franquia Talking Tom, desenvolvido pela Tangent em parceria com a Outfit 7. O jogo estava planejado para ser lançado em 9 de novembro de 2015, mas acabou sendo cancelado antes do seu lançamento oficial por motivos até então desconhecidos. Talking Tom Run foi projetado como um tradicional jogo de corrida infinita, semelhante a outros títulos mobile lançados durante o auge do gênero Endless Runner, em meados da década de 2010. Os jogadores controlavam Tom, que corria para a frente, desviando de obstáculos, coletando itens pelo caminho, tentando chegar o mais longe possível, enfrentando outros jogadores. Uma jogabilidade muito similar ao Subway Surfers e aos outros jogos Endless Runners populares da época. O jogo estava sendo programado para lançar em 2015, mas seria discretamente cancelado antes de aparecer nas lojas digitais. E como o jogo não teria sido lançado oficialmente, não tem quase nenhuma informação do jogo disponível. O jogo por anos ficaria perdido sem quase nenhuma informação disponível sobre, até que em 21 de novembro de 2023 um APK inédito do jogo seria disponibilizado para download. O APK do jogo funciona corretamente, o jogo ainda pode ser jogado, deixando o jogo parcialmente encontrado. Porém, a versão que foi encontrada é a versão Android, e atualmente não se sabe se uma versão para iOS chegou a ser criada. Mas é possível que essa versão esteja arquivada, ou que ela nem sequer exista. Talking Cat Real foi mais uma das centenas cópias do Talking Tom. O jogo foi desenvolvido por uma empresa chamada eGames e lançado em 15 de dezembro de 2013. No ícone do jogo temos Tom amarelado em uma floresta de neve. O jogo seria um suposto remake da versão original do Talking Tom de 2010. No jogo nós temos o Tom em um cenário de neve, e segundo a descrição do jogo, o Tom escuta o jogador e repete o que ele fala. Ele também pode fazer animações como dançar e chorar, quando socado, comer, dormir, ficar feliz, ser customizado com mais de 1000 combinações de roupas e crescer conforme o jogador passa os níveis do jogo. Bom, isso foi o que a descrição do jogo prometeu, já que a gameplay do jogo é totalmente diferente. No jogo só há 2 botões, que são os botões das animações do copo de leite e do Tom arranhando a tela. E só isso. O jogo seria atualizado pela última vez em 16 de dezembro e não duraria muito, sendo removido em 8 dias depois, em 23 de dezembro de 2013, tendo um pouco mais de 22 mil downloads. O jogo permaneceria obscuro até 9 de janeiro de 2015, quando um usuário chamado de Alphabet Lore 2008 acharia o APK do jogo acidentalmente quando procurava pelo Talking Cat Free no Happy Mod. Só que em algum momento o link pararia de funcionar. Mas em 14 de maio de 2026 o APK foi redescoberto por Tyler Best Boy Man e enviado para o Mediafire. Mas não é recomendado baixar o aplicativo, já que ele, assim como o Talking Cat Free, possui malware e pode prejudicar o seu dispositivo.
Crane vs Howdy foi um jogo cópia de Granny lançado em 16 de janeiro de 2019 para iOS. No jogo, o jogador deve salvar Howdy, que está preso no porão de Crane. O jogador tem 5 minutos para salvar Howdy antes que Crane volte para casa. O criador do jogo mudaria o nome dos personagens para Crane e Howdy, provavelmente para evitar o copyright, e o modelo da Granny seria alterado para essa coisa confusa, enquanto o balde continuaria o mesmo, só que com um modelo bem simples. O jogador deve procurar itens para poder liberar Howdy do sócio de Crane, e também evitar as armadilhas de urso no chão, que tiram um pouco do tempo toda vez que você as pisa. Esse jogo tem uma qualidade tão ruim e uma música misturada com as risadas malignas de fundo tão estranhas que chega a ser algo amedrontador. Se o jogador conseguir salvar o Howdy, ele agradece o jogador e diz que se vingará de Crane. Oh, hi! I can't believe it! You're incredible! Mas se ele não conseguir a tempo, Crane chegará em casa e o jogo simplesmente acaba. Esse jogo também teria uma versão Android chamada de Baldi Revenge Granny vs Baldi Multiplayer Horror, e tinha até um modo multiplayer onde você poderia jogar com jogadores online. Além desse jogo, também teria um outro jogo cópia chamado de Howdy's Crack House. Esse jogo não duraria muito e seria removido da Apple Store pouco tempo depois, em outubro de 2019. Depois da remoção do jogo, ele seria arquivado em site de download como APK Puri, mas não é recomendado de forma alguma por causa de potenciais vírus que esses APKs escondem. Animal vs Zombies, também conhecido como AVZ, foi um jogo estilo defesa de torre e cópia de Plants vs Zombies, desenvolvido pela empresa Bitmore. O jogo teria sido lançado em algum momento de janeiro de 2012 para iOS. O jogo é bem similar a Plants vs Zombies. Temos o jardim, onde podemos colocar defesa, temos os zumbis que vêm em ondas e temos o tema que é similar. A maior diferença é que no lugar de plantas nós temos animais, como porcos, vacas, galinhas, cachorros, coelhos e etc. E no lugar dos sóis seria um balde de leite. Além desse jogo, a empresa também teria produzido Animal Bomb Zombies e Animal vs Zombies Sniper. Por um momento, a AVZ foi considerado um dos aplicativos mais baixados em algumas regiões, mas eventualmente o jogo seria removido em 30 de março de 2012 da Apple Store, por um mandato da EA Games, dona da PopCap, pelo título ser similar ao Plants vs Zombies, e poderia confundir os jogadores. Na página do Facebook do jogo, eles responderiam enfurecidos que iriam lutar contra a EA, para tentar colocar o jogo de pé novamente, que se eles entrassem na corte contra a EA, eles ganhariam, pois a EA era uma empresa gigantesca querendo derrubar um jogo de uma pequena empresa que cria jogos por diversão. E que qualquer criança poderia notar a diferença entre o AVZ e o PVZ. E além do AVZ, a EA também queria derrubar o Animal vs Zombies Sniper. E depois disso o jogo acabou se tornando extremamente raro, e agora é considerado uma Lost Media, não tendo nenhum arquivo do jogo salvo. As únicas coisas que temos são algumas capturas de tela e gameplays do jogo. Em um comentário do fandom de Lost Media, um usuário comentaria que teria esse jogo no seu celular antigo, mas toda vez que tentava executá-lo ele crashava. E infelizmente isso é toda a informação que tem sobre esse jogo até então. Wolf Farts é um jogo screamer feito para trollar amigos e cópia do Paul, lançado em uma data que eu não consegui achar, mas você sabe que ele foi atualizado pela última vez em 2016. No jogo tínhamos essa coisa, que é uma cópia mal feita do Paul, chamado de Polf, e no jogo o jogador poderia escolher diversos modos de jogo. Os modos incluíam Select, que era simplesmente escolher um número e ouvir um som de peido. Tinha um modo de gravar a tela do jogo, onde o jogador poderia gravar seu peido e mandar para alguém. Não sei qual que é o intuito com isso, mas tem isso também, e tem o modo Countdown, onde você selecionava um timer e escondia o celular. Aí quando o tempo passasse, o celular tocaria o som do peido. Mas o jogo ganharia popularidade não por causa dos peidos, mas por causa de um dos modos do jogo chamado de Inflate. No modo, o jogador deveria apertar rapidamente para inflar o Puff, e quando o jogador conseguia uma imagem de uma mulher em um banheiro abandonado segurando uma machadinha, apareceria acompanhado com um grito. Isso fez muitos jogadores que jogaram o jogo na época ficarem aterrorizados. Esse modo Inflate era para ser um tipo de pegadinha, só que acabou dando muito errado. Isso fez com que o jogo seja removido por volta de 2023, mas essa coisa ainda pode ser baixada por APKs na internet. E eu vou deixando vocês por aqui. Eu gostaria de mandar um salve especial do vídeo retrasado para Davi Games TV, Ana Escura Lovers, Joaquim Bolivar, Pocoyo 2 TV, Enzo Studios, Pancho Edits, Dandidão Doida, Amepuca, Alana Nanda, Corujito Tube, Eliese, Levi Lucas, Raposo, Fabuloso Beasts, Lucas Anima, Emanuel Dubes, JG Anima,
Mr. Maker Boy, Kit Bodega, Francisco Souza, Raquel Cunha, Alisson Miguel, Heitor João, Senhor Mister, Isaac Fortaleza City, Gusta Casos de Internet e Mr. Backrooms. Uma boa noite a todos e fui. Hice Talking Juan y terminó siendo uno de los juegos más exitosos del canal. Después lo convertí en Scary Juan para evitar que la empresa de Talking Tom me mandara un misil por copyright. Así que hoy toca hacer la secuela, remasterizar los minijuegos y agregar más pociones raras. De paso, hacer que Juan hable literalmente, en vez de solo hacer que repita la voz como en el juego anterior. Lo primero que hay que hacer es rediseñar el personaje, ya que el viejo Juan envejeció mal. Así que modelamos y texturizamos al nuevo Juan, esta vez más suave y limpio en general. Lo hicimos más cute a propósito que hasta da ganas de abrazarlo. De paso, modelamos un par de variaciones del mismo personaje usando shakies, uno mamado y otro afeminado. Con eso listo, metí a Juan al proyecto de Unity. Ahora toca diseñar la casa de Juan, y lo primero que hicimos fue la cocina. A comparación del juego anterior que era low poly y con colores simples, en esta usamos texturas que hacen que se vea muchísimo mejor. Después, implementé la mecánica de comer. Juan se queda mirando fijamente la comida y al soltarla cerca de su boca hace la animación de comer. Luego modelamos el baño y lo texturizamos. Hice un shader para que Juan pueda volverse pobre. Después hice la mecánica de enjabonarlo y la de regarlo. Luego hicimos el cuarto en donde duerme Juan, hasta le hicimos una cama, pero obviamente es muchísimo más original que duerma flotando de manera perturbadora. Ahora toca hacer la sala de estar. Aprovechando de que estamos en la era de la IA, decidí hacer que puedas hablar con Juan. Pero hay un problema, es muy caro usar modelos como ChatGPT. Por suerte existen modelos más pendejos pero lo suficientemente inteligente para mantener una conversación. Además, es medio gracioso que Juan también sea pendejito. Así que usé el modelo Llama 3.1 de 8.000 millones de parámetros, pero al igual que ChatGPT es solo un modelo de texto. Así que para que Juan pueda hablar hay que usar otro modelo que transforma texto a voz. Por suerte, solo pesa 30 MB en vez de 10 GB como Llama, así que se puede correr directamente en un Android sin pagar nada. Con eso ya podríamos tener una conversación con Juan. Por último, hice la salida, ya que a comparación de Juan 1, que todo el juego ocurría en la casa, aquí se me ocurrió hacer una ciudad. Así que lo primero que hicimos fue poner el terreno, luego hicimos la acera para definir la forma de la ciudad, y después puse la casa de Juan, que es donde spawnea Juan al salir de la casa. Luego puse el car reciclado del juego anterior, después puse el supermercado, el restaurante, la tienda de ropa, y por último la farmacia para comprar veneno. Puse unas flechas flotantes para dar a entender que se puede interactuar, y para que no se vea tan vacío, toca decorarlo. Pusimos edificios de fondo y lo llenamos de vegetación como árboles y flores, y después cosas random como lámparas, vallas de madera y por último carteles de publicidad temáticos. Con eso ya tenemos la ciudad, pero falta hacer los interiores de cada tienda, así que hicimos el supermercado, y la idea es que dentro de cada tienda haya una función y un minijuego temático, así que hice la función de comprar comida para Juan. Obviamente había que meter comidas raras como cucarachas y ratas. Para el minijuego me inspiré de esta animación de escanear productos al ritmo de la música, así que creé otra escena e hicimos un modelo de mostrador de caja. Animé a Juan y le puse la pistola de escaneo. Cada vez que se pulsa la pantalla hace un escaneo. Ahora el problema es cómo programar el gameplay, ya que no existe un código mágico en donde metes una canción y generes notas automáticamente. Lo que hacen los juegos de música es que literalmente se ponen las notas a mano, o sea, crear el bitmap. Para los que no saben, un bitmap es simplemente un archivo de texto que indica en qué segundo de la canción debería haber una nota, pero por suerte Osu tiene una gran comunidad que mapea canciones existentes para el modo Taiko, así que simplemente puedo usar esos mismos bitmaps en Juan. Así que puse varias canciones Brainrot y con eso tendríamos el minijuego del supermercado listo. Ahora toca recrear el minijuego del car. Este probablemente sea el minijuego más difícil de hacer, ya que hay que hacer un mapa completo de car desde cero. Después de días tenemos este primer boceto y no sirve, porque quise implementar la mecánica de planear como en Mario Kart y simplemente no hay manera con este mapa. Así que hicimos todo de nuevo y tenemos la primera versión funcional del mapa, pero obviamente sigue habiendo problemitas. Por ejemplo, aquí hay una S que es prácticamente imposible a no ser que seas un pro player, así que de nuevo rehicimos esta parte, y de paso colocamos un puente roto porque se me ocurrió hacer una playa ahí. Así que teniendo por fin la base del mapa, nos pusimos a hacer detallitos, empezando con un shader de agua. Para que el horizonte no se vea tan vacío, puse montañas y también reciclé
el barco pirata de Beast Smash. Para que no se vea como una playa abandonada, puse decoraciones como sillas, sombrillas y pelotas. Como easter egg, puse un tralalelo construyendo su castillo de arena XD. También puse unas gaviotas, ya que por una razón aparece en todos los juegos en donde hay playa. Luego me inspiré en el monte Rushmore y pusimos a la cara de los personajes de mis otros juegos. Para decorar todo el mapa, llenamos todo de árboles y también cosas de karting como banderas, conos y señalizaciones. Y para que la carrera no se sintiera tan vacío, pusimos una tribuna y la llenamos de personajes de Beast Smash. Lo curioso es que las animaciones funcionan por shader en vez de por huesos como siempre. Esa textura rara que ven en realidad contiene información sobre cómo debería moverse cada vértice del modelo. Gracias a eso, puedo animar los personajes directamente en la GPU y renderizar cientos de ellos prácticamente como si fueran uno solo. Con todo eso, me puse a programar el gameplay. Hice que se puede rapar como en Mario Kart y básicamente te da un boost de velocidad. Después puse rampas por todo el mapa y programé la mecánica de planear. Con eso me puse a hacer los bots. Dupliqué el car varias veces, le puse colores distintos y usé los personajes de Beast Smash como oponentes. Después hice las cajas de ítems y le puse un shader épico de colores. Como esto es solo un minijuego, decidí dejarlo con 3 objetos. El primero fue la banana. Básicamente reutilicé el mismo modelo de bananas con ojos, y si alguien la pisa, se resbala. Luego añadí un cohete que apunta al jugador que tienes delante. Y por último, puse el ítem que da boost de velocidad. Con eso ya tendríamos el car hecho. Así que, volviendo a la ciudad, toca hacer el interior del restaurante. Lo inspiramos en cadenas de comida rápida y este es el resultado. La mecánica del restaurante es que Juan puede pedir comida chatarra, que aparte de llenarle el hambre, le da felicidad. Y para el minijuego, se me ocurrió recrear un juego Flash que jugaba cuando era niño. Así que creé otra escena e hice otro restaurante para el minijuego. Puse una alfombra para indicar por dónde vienen los clientes. Luego puse 5 mesas y el mostrador en donde spawnean las comidas. Programé el movimiento de Juan y ahora va hacia donde pulso. Para hacer eso, tuve que poner puntitos por todo el mapa para que Juan pudiera encontrar la ruta óptima. This is the future of 3D creation. Never modeled before? Encontrar la ruta óptima. Luego reciclé otra vez los personajes de Beast Smash e hice la mecánica para sentarlos en la mesa. Después de unos segundos levantan la mano y cuando Juan se acercan hacen su pedido. Al rato aparece la comida en el mostrador y hay que llevarla a la mesa correspondiente. Una vez terminan de comer, los clientes se van y toca recoger el dinero. La gracia del minijuego es que cada vez aparecen más clientes, así que hay que atender a todos antes de que se enojen y se vayan. Ahora toca hacer el interior de la tienda de ropa. Así que la modelamos y la texturizamos. El problema es que no se me ocurrió ni un minijuego que tuviera sentido dentro de una tienda de ropa. Así que deja en los comentarios si se te ocurre algo. Por ahora solo haremos la mecánica de cambiar ropa. Así que modelamos un suéter y un pantalón. Ahora toca texturizar. Hicimos 5 outfits genéricas que solo cuestan 250 monedas. Luego 5 outfits épicas de 500 monedas. Y por último 5 outfits legendarias de 1000 monedas, inspiradas en series y películas famosas. De paso, metimos 21 accesorios para combinar. Ahora solo hace falta la farmacia. Hicimos el interior y la gracia de esta tienda es que en realidad no venden medicinas, sino que venden pociones. ¿Se acuerdan que modelamos variaciones del personaje? Pues es para eso. Por ejemplo, el esteroide hace que Juan esté mamado. Y bueno, obviamente no podía faltar el veneno matador, que es entre comillas el final del juego en donde matas a Juan. Y para el minijuego me inspiré de uno de esos juegos de anuncio en donde hay que fusionar bebidas. Básicamente es lo mismo, pero en vez de bebidas son pociones. Así que creé una escena nueva, modelamos y texturizamos el mapa. Y después tocó hacer todos los niveles de las pociones. La mecánica es bastante simple. Vas lanzando pociones a la mesa y si 2 pociones del mismo nivel se tocan, se fusionan para crear la siguiente. Y así sucesivamente hasta llegar al veneno matador. Y bueno, con eso sería todo el juego. Se puede descargar en la Play Store y en la App Store. Por lo que si te ha gustado el video, suscríbete, dale like, comparte y sígueme en Twitter. Yo soy Luis Dev y nos vemos en el próximo video. Lancé Scarijuan y obtuvo más de 10 millones de descargas, así que hoy voy a crear Scariana, otro juego de mascotas perturbadoras pero con nuevas mecánicas. Así que para empezar toca diseñar el nuevo personaje. Agarramos una flopa de referencia e hicimos un boceto para luego crear el modelo 3D. Al texturizarlo quedó así y no me gustó para nada, se ve cutre y no da miedo, así que borré los ojos que tenían y le puse uno más realista. Lo importé a Substance y le coloqué una textura de piel humana. Para detallar me puse a pintar las orejas
orejas de rosa. Con la textura hecha, lo hice más thick y le puse huesos para poder animarlo. Lo importé al juego y me puse a programar para que mire fijamente al cursor. Luego se me ocurrió hacer que pueda interactuar con el personaje, así que creé un ragdoll e hice un código para que lo pueda agarrar y tirar contra el piso. Descargué un par de voces y efectos de sonido para que el personaje pueda responder a los golpes. Con el personaje hecho, toca hacer el mapa. Compré un pack de muebles y empecé a armar toda la casa. Hice el cuarto de cocina, la sala de juego, el cuarto de baño y por último la habitación de Ana. Coloqué luces por toda la casa y precalculé las luces y sombras para que se vea RTX. Ahora toca hacer la interfaz de usuario para poder interactuar con el juego. Esta vez no quiero descargar un paquete de interfaz, así que abrí Figma y me puse a diseñar todas las pantallas inspirado en el último Mario que salió. Importé todo el juego en forma de imagen y lo primero que implementé fue la cocina y la tienda. Básicamente hice que pueda comprar comida y darle de comer a Ana. Para que sea RTX hice que pueda engordar si le da comida de más o lo contrario si se está muriendo de hambre. Para hacer eso tuve que desplazar los vértices por shader usando los normales, y para que se vea natural y no parezca un peluche hice una textura para en el shader saber qué parte del cuerpo se engorda o no. Ahora toca implementar el baño, pero antes hay que hacer que se pueda ensuciar, así que hice una textura de suciedad ultra realista en Substance y desde el shader se controla el nivel de suciedad. Hice que se pueda ensuciar si la arrastra por el piso. Para implementar el baño descargué un modelo 3D de una barra de jabón y de una cabeza de ducha. Lo convertí en PNG y lo importé al juego. Programé para que el jabón pueda sacar burbuja y limpiar. Para eso tuve que juntar un par de esferas y borrar las caras invisibles para optimizar. También hice un shader para que se vea bonito. Después hice una partícula de agua todo cutre y ya estaría listo el baño. Así que es momento de hacer que pueda dormir. Hice una animación en Blender y simplemente hice que al apagar la luz se ponga a flotar sin contexto. También hice que los ojos se pongan rojos si alguien la toca. Es gracioso porque puedes agarrarla y lanzarla hacia la cama que está justo al lado. Ahora toca hacer que Ana pueda hablar y repetir lo que digamos. Para eso hice un código que graba constantemente el audio a través del micrófono, y para que la RAM no explote implementé un buffer circular que solo se conserva los últimos 15 segundos de audio. Si se detecta un pico alto de volumen se extrae del buffer 10 segundos de audio y se reproduce con una voz graciosa mientras mueve la boca para que se vea realista. Ahora solo faltaría implementar la sala de juego, así que para el primer minijuego se me ocurrió hacer una mecánica de esquivar obstáculos con una jet ski. Creé una escena nueva y coloqué una skybox. Puse un plano gigante y me puse a crear el shader de agua. Puse dos texturas y lo desplacé para simular las olas. Lo multipliqué por un color azulino y ahora tenemos agua. Para que se vea más RTX agregué un brillo al horizonte y coloqué partículas de hielo al agua. Descargué este pack de modelo 3D que tenía una jet ski y coloqué al personaje encima. Hice un código para que se pueda mover y puse una partícula de agua para que se vea más realista. Por ahora el mapa está vacío, así que descargué un pack de iceberg e hice un código para que pareciera infinito. Toca colocar los obstáculos. Puse un barril, un pato de goma y una señal de dirección. Para que el juego sea más dinámico agregué una rampa que te da un boost de velocidad. Para terminar hice que los obstáculos tengan una animación de flotar y agregué un plano distorsionándose por shader para simular la espuma. Por último hice que se pueda morir y salir volando Ana. Para el segundo minijuego se me ocurrió hacer un juego de pelea épica contra un ejército de Juanes, así que descargué un modelo de una arena y precalculé las luces y sombras para que se vea bien. Coloqué a Ana e hice un código para que se pueda mover. Luego importé a Juan y hay un problema. El modelo 3D de Juan tiene literalmente 3000 vértices, o sea que con que haya 20 Juanes en pantalla ya sería 60.000 vértices. Además, todos los Juanes proyectan sombra. Eso significa que cada Juan se renderiza 2 veces y termina siendo 120.000 vértices. Así que para optimizar, lo importé a Blender y lo simplifiqué a 1500 vértices. Aparte, creé otra versión cutre de tan solo 200 vértices que se usará únicamente para proyectar sombras. Ahora toca programar la pelea como tal. Hice que Ana pudiera dar golpes. Para que se sienta jugoso los golpes, agregué varios efectos como partículas y temblor de cámara. Ahora toca hacer que Juan pueda atacar de vuelta. Lo primero que hice fue hacer que los Juanes puedan rodear a Ana para crear tensión. Para eso usé las funciones trigonométricas senos y cosenos para poder crear un círculo. Hice que se turnaran para golpear a Ana. Luego agregué power-ups como la curación y una estrella que hace que Ana se vuelva invencible y pueda matar con un solo golpe. Para el último minijuego se me ocurrió recrear el Hill Climb Racing, un juego de física en donde controlas a un carro y evita que se vuelque. Así
Así que voy a empezar creando las islas. Abrí Blender y me puse a crear curvas. Me aseguré de que el inicio y el final fuera el mismo en cada variación para que pueda repetirse infinitamente. Con las curvas creé las islas y me puse a borrar las caras traseras para optimizar. Faltaría texturizarlo. Sería muy mala idea hacerlo a mano cuando se puede hacer de manera procedural. Así que lo importé al juego e hice un shader que proyecta una textura de ruido desde arriba. Lo multiplico con un color y ahora tenemos césped. Luego proyecté una textura de tierra en los lados y estaría listo. Al ser procedural funciona para cualquier modelo 3D. Para decorar coloqué hierbas y rocas por todas las islas. Faltaría implementar el carro, así que descargué un modelo y lo importé al proyecto. Coloqué a Ana con una pose de conducir y le puse física al carro para que pueda interactuar con el mapa. Luego programé para que pueda acelerar y frenar. Para que el gameplay sea más dinámico, implementé una función que permite controlar la rotación del carro mientras está en el aire. Para terminar, coloqué puntitos por todo el mapa para que pueda spawnear ítems de gasolinas y moneda. Con todos los minijuegos terminados, toca agregar una última cosa, el veneno matador y el paracetamol. No voy a mostrar los efectos aquí, pero básicamente está medio inspirado en esta escena. En fin, el juego ya está disponible en la Play Store y en la App Store. Seguramente le hagan una actualización si al juego le va bien. Por lo que si te ha gustado el video, suscríbete, dale like, comparte y sígueme en Twitter. Yo soy Luis Dev y nos vemos en el próximo video. Luiz fez birra no McDonald's. Ô mãe, fala direito! Ô mãe, que foi, filho? Onde você vai? Olha, filho, a gente vai lá no McDonald's. Você quer ir? Quero. Agora vamos no McDonald's. Pronto, chegamos no McDonald's. Pronto, chegamos no McDonald's. Agora eu vou aqui. Eu quero cachorro quente, eu quero um hambúrguer e eu quero um suquinho. Tá bom então. Um cachorro quente, um hambúrguer e um suquinho. Aqui está o seu pedido. Obrigado. E você, Luiz, você quer também? Ô mãe, eu acho que eu quero sushi com poupaca. Ô Luiz, acho que não tem sushi com poupaca ali no McDonald's. Não! Eu quero poupaca! Eu quero poupaca! Eu quero poupaca! Bora! Poupaca é besteira! Não! Eu quero poupaca! Bora de chatice! Para de cuspir! É proibido! Eu quero babá! Para de chatice! Luiz, para de chorar agora! Não, eu não vou parar de chorar se ela canta caô, galera, tá louca! Por isso, você tá fazendo pirraça no McDonald's! Ah, é? Olha o que eu vou fazer! Ajunte essa bandeja no chão agora, bora! Não, errado é muito... Não, eu quero. Bora pra casa agora! Não, eu não quero esse aqui! Para de nojentice! Não, eu quero! Droga! Não, eu quero poupaca! Para! Poupaca é besteira! Eu quero ir no McDonald's! Quando a poupaca... Não, eu quero ir no McDonald's! Fala direito! Não, mas eu quero ir no McDonald's! Você vai apanhar! Quem mandou você fazer birra no McDonald's, seu enxerido? Isso aqui é pra você aprender a não fazer birra no McDonald's. Bora de chorar igual doido! Bora! Isso aqui é pra você aprender a não fazer birra no McDonald's. Isso aqui é pra você aprender a não fazer birra mais no McDonald's.
Você tá pedindo um pipinho aqui, eu tava dando aqui, e você fica fazendo jogar no chão ali no McDonald's. Isso é que você aprender, não jogar no chão no McDonald's, nem birra. Para de chorar! Eu não quero ver você fazendo birra. Vai pro seu quarto agora. Você não tá merecendo e para de estar fazendo gente de novo. Deixe no seu comentário, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tchau! Então, já de enrolação, e vamos começar o vídeo. Crianças, vamos ir ao carro pra gente ir ao cinema. Tá bom. Chegando. Este é o Cinemark, bora entrar. Oi, moça. Queremos 5 pipocas e 3 bebidas pros meus filhos, por favor. Ok, eu trago. É pra vocês. E cadê o dinheiro? Aqui está, são 5 dinheiros, tá? Valeu, a sala que vocês vão é 4. Muito obrigada. E tchau. Chegamos. No filme de hoje é Minions e Monstros. Não vejo a hora de assistir Minions e Monstros. O Lucas, por que você tá bravo? Eu quero a vida secreta dos bichos. Não tem a vida secreta dos bichos? Nada! Mas eu quero a vida secreta dos bichos, por favor. Quer voltar pra casa? Não! Ah! Parou! Eu quero a vida secreta dos bichos. Eu quero. Por favor, para de fazer birra. Eu quero a vida secreta dos bichos. Eu não quero Minions e Monstros. Eu quero. Ai, meu ouvido. Que coisa chata. Mas eu queria a vida secreta dos bichos. Eu quero. Eu quero a vida secreta dos bichos. Eu quero a vida secreta dos bichos. Quero. Se você for grosseiro conosco, a gente vai voltar pra casa, tá bom? Por favor, permanentemente eu quero a vida secreta dos bichos. Para, menino, fica quieto. Não, eu quero a vida secreta dos bichos. Eu quero a vida secreta dos bichos. Para de fazer escândalo no cinema, Lucas. Para com isso. Cale-se, pai. Eu quero a vida secreta dos bichos logo de uma vez, gente. Eu queria a vida secreta dos bichos. Olha, Lucas, se você gritar super alto mais uma vez, você vai ver. Não é isso. Por favor, eu quero a vida secreta dos bichos e não Minions e Monstros. Eu quero a vida secreta dos bichos. Para de chorar, Lucas. É feio a fazer birra. A gente conversou que não tem a vida secreta dos bichos, entendeu? Mas antes não tinha aquele filme, mas tem sim! Eu queria a vida secreta dos bichos! Vamos parar de ser malcriado, Lucas? Vamos? Ou você quer ir embora? Escolhe um. Eu prefiro ficar aqui. Então, por favor, deixe-nos assistir a vida secreta dos bichos e não Minions e Monstros. Por favor! Eu quero a vida secreta dos bichos. Eu não gosto do Minions e Monstros. Ele é grosseiro e mau. Não adianta xingar, não pode. Que feio. Mas, mãe, eu queria a vida secreta dos bichos. Eu odeio Minions e Monstros. Eu quero. Olha o Minions e Monstros lá. Não, eu não quero ver. Tem o Minions. Eu sei lá qual é o nome desse personagem. Não. E tem uns elefantes. Esse aqui não é o Minions, é o elefante. E com os olhos igual a uma alienígena. Aê, falta 5 minutos pra começar. Olha, vou jogar essa pipoca velha. Lucas,
O que você fez? Você jogou a pipoca! Eu comi tudinho, mãe. Comeu nada. E agora? Eu quero a vida secreta dos bichos! Ah! Eu não quero Minions e Monstros. Você tá ficando doido? Não, seus elefantes. Ah, não! Meu Deus. Ah, não, a gente não é elefante, não! Que chata, hein? Eu quero! E ai de você falar assim de novo. Não, eu não quero Minions e Monstros! Vai gritar de novo nos meus ouvidos? Eu quero a vida secreta dos bichos agora! Eu quero! Eu quero! Eu quero! E ai de você gritar de novo, isso é extremamente proibido. Por favor, deixa-nos assistir a vida secreta dos bichos, por favor! Você queria assistir a vida secreta dos bichos, é? Sim, eu queria. E não Minions e Monstros. Bora pra casa agora. Não. Para com isso. Vamos voltar pra casa agora. Para! Em casa. E você está de castigo por 3 horas. Vai pro seu quarto. Ok. Bem feito.